Olá, amigos do Papo.com, bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Sérgio Tamer e hoje nós vamos falar sobre educação, sobre o futuro do Brasil, sobre a juventude, e nós convidamos para este programa Humberto Casagrande, que é CEO do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola. Ele vai trazer muita orientação, muita dica, e fica até o final, que no final são 3 dicas importantes para você que está querendo conseguir seu primeiro estágio ou seu primeiro emprego de aprendiz. Ele vai te dar as orientações. Bem-vindos ao Papo.com. Casa, muito obrigado aqui pela sua presença com a gente. A gente tem esse espaço para discutir vários assuntos. A gente fala de política, de economia, de saúde, mas acho que hoje a gente vai discutir a coisa mais importante do Brasil, que é o futuro do emprego, do jovem. E você lá no CIE está vivendo isso no dia a dia, né? A gente já se conhece de outros tempos, mas eu queria que você se apresentasse para nós e falasse um pouco do CIE. Muito bem, então, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco de mim, do CIE, de outros assuntos aí que você anunciou. Bom, o CIE é uma entidade sem fins lucrativos que existe há 61 anos e ela trata fundamentalmente da empregabilidade do jovem. Pode ser tanto no estágio como no aprendiz. Primeira coisa a se caracterizar a diferença dos dois. O estágio é uma coisa voluntária, tanto para o jovem quanto para a empresa, ou seja, faz se quiser, e ele é voltado tanto para o ensino médio quanto para o ensino técnico e também para o ensino superior. Esse é o programa de estágio. O programa de aprendiz é uma cota, é uma lei de cotas em que os jovens são contratados pelas empresas, pelo regime CLT, e prestam serviço dos 5 dias da semana. Eles vão 4 trabalhar na empresa e 1 dia ficam nas nossas salas de aula, tendo uma formação. Então, o aprendiz ele recebe uma formação, um programa de 2 anos, voltado para jovens de 14 a 24 anos, e que atinge diversos setores da economia: comércio, logística, bancos, varejo, agronegócio, independente de qual seja a empresa. E o CIE, então, faz todo esse trabalho. Na parte de aprendiz, faz a formação e a capacitação, e na parte do estágio, ele consegue as vagas junto às empresas e coloca esses jovens e dá orientações. Tanto num caso quanto no outro, não somos nós que criamos as vagas. Quem cria as vagas são as empresas. O CIE acaba, então, levando esses jovens para as empresas a partir de uma demanda delas. E com isso nós já atendemos mais de 7 milhões de pessoas, de jovens, nesses 61 anos, e é muito comum para a gente, circulando por aí, ouvir de uma pessoa: fui estagiário do CIE. Hoje você encontra pessoas em altos cargos, na política, no jornalismo, executivos de empresa, pessoas que tiveram a sua primeira experiência, oportunidade, passando pelo estágio. Então, mas eu vou imaginar assim, o cara de 14 anos de idade, né? Esse ainda está no colégio, né? Ele está fundamental agora, né? Isso. Então ele está estudando, ele pode ser aprendiz? Ou ele tem que estar estudando para ser aprendiz? Ele tem que estar estudando para ser aprendiz e ele pode, ou pelo menos ter terminado o ensino médio. Se ele estiver estudando, ele vai ter dupla jornada, ou seja, ele estuda de manhã, trabalha à tarde, ou então é possível, porque o aprendiz trabalha 4 ou 6 horas. Então, é previsto, tanto no estágio quanto na aprendizagem, é fundamental que haja tempo para ele estudar, porque os 2 programas são formação da pessoa através do trabalho. Você pode formar uma pessoa, um jovem, somente através do estudo, ou seja, ele senta na sala de aula e assiste a aula exaustivamente. Uma outra maneira de você formar jovens é através dessa experiência no trabalho. Inclusive, nós estamos vivendo também agora uma experiência com o governo de São Paulo, com o BEM, que é o Bolsa de Ensino Médio, de estágio para o ensino médio. O jovem da escola pública em São Paulo, ele estuda de manhã, faz um estágio à tarde, ou ele estuda à tarde e faz um estágio de manhã. E essa bolsa de estágio é paga pelo próprio governo. Estágio ou aprendiz? Estágio, nesse caso falando de estágio. E aí a bolsa dele não é a empresa que paga,
é o próprio Estado. Então, uma empresa se habilita, ela recebe esse jovem estagiário, que é estudante do ensino médio, e ele vai lá fazer o estágio e ele recebe uma bolsa do governo. E já há uma previsão de 30 mil jovens nisso, já estamos com 10 mil sendo atendidos. Então, essa experiência de vida para o jovem é fundamental na formação da pessoa, porque ali você aprende como é que funciona uma empresa, aprende hierarquia, resiliência, trabalho em grupo. É muito diferente para uma pessoa estar só lá numa sala de aula e ela ser inserida dentro de um mercado de trabalho como esse. Então, vai ser muito melhor para o jovem. São experiências assim que marcam muito. Nós temos estudos com os egressos que mostram claramente o que a pessoa era antes e como ficou depois. Fora os relatos que existem fantásticos. Então, o país devia estar mais preocupado com isso. A inserção do jovem no mercado de trabalho, não para ser um emprego simplesmente, mas para ser usado como a formação dele. Só que aqui, como nós somos um país pobre, então acaba valendo também como emprego. Nós temos estatísticas que os jovens ajudam em casa com essas bolsas, né? Então, essa bolsa de estágio, do estágio do ensino superior, eles usam muito para pagar a mensalidade da escola, usam a bolsa. Já no aprendiz, eles acabam contribuindo nas despesas da casa. E quanto ganha um aprendiz hoje, cara? O aprendiz ganha fundamentalmente o salário mínimo hora. Como ele não trabalha às 8 horas, como eu disse, então ele ganha menos que o salário mínimo, né? Então, se ele trabalhar 6 horas, ele ganha o equivalente a 60% do salário mínimo. Salário mínimo. Uns R$1.000. R$1.000 aproximadamente. Tá. E tem direito trabalhista? Tem assim, férias, tem alguma coisa que ele faz? Sim. Não? O aprendiz, ele tem todos os direitos sociais da CLT. Tem fundo de garantia, só que é reduzido. Por exemplo, fundo de garantia é 2%. Então, você tem os encargos sociais, existem todos, mas eles são relativizados. Agora, tem direito a férias, 13º, todos os benefícios, e o programa dura 2 anos. 2 anos. Isso que eu te perguntar. O cara entrou com 14, aí eu me candidato a ser aprendiz. Você tem aprendiz lá no CIE? Tem. Tá. Eu vou lá, preencho uma ficha. Como é que eu Sérgio Tamer, lá minha filha quer entrar, ela preenche um documento no site? Como é que é isso? Bom, tanto para o aprendiz quanto para o estagiário, o primeiro passo é entrar no site do CIE, que é www.cie.org.br, e ali ele vai encontrar um caminho para fazer a inscrição dele. Vai se candidatar, ele recebe um número, que é uma espécie de um registro dele lá, e ele põe todos os dados dele ali, como se fosse um currículo. Como a pessoa sem experiência não tem currículo, então ele coloca fundamentalmente os dados. Qual escola que estuda, RG, CPF, horário, que curso está fazendo, os interesses e tal. E isso vai para um grande banco de dados do CIE. E ao receber a vaga da empresa, o CIE faz um matching, faz uma procura dentro desse banco de dados, e o jovem, então, é selecionado através desse trabalho de computação. E fica na região onde ele mora? Você tem um controle disso também? Fica. Nós temos georreferenciamento. Georreferenciado. Quando o jovem coloca o endereço dele lá e tal, ele é georreferenciado. Por quê? Porque as empresas preferem pessoas que moram perto, né? Porque evita já tem a jornada da escola, mais a jornada do trabalho. Se você adicionar uma longa jornada de locomoção, o dia não é suficiente, né? E, Casa, depois que ele faz esses 2 anos, ele pode ser aprendiz em uma outra empresa? Dos 14 aos 16, ele cumpre a aprendizagem. Ele pode ser aproveitado pela própria empresa, contratado. Se não for, ele poderia entrar em outro programa de aprendiz ou não? Pode. Se ele estiver dentro dos 14 aos 24, ele pode fazer o programa mais de uma vez, desde que não seja na mesma empresa. Entendi. A mesma empresa não pode renovar, né? Entendi. Porque o governo entende que, se renovasse, estaria fazendo precarização de mão de obra, ou seja, contratando uma pessoa como aprendiz, e na verdade ele não seria aprendiz, visto que trabalha já normalmente dentro da empresa. Mas nada impede que estágio também, tem muitos jovens que fazem estágio numa empresa e depois outro na outra.
E normalmente eles são aproveitados, caso pelas empresas? Você tem uma estatística disso? Os estagiários, aproximadamente 60% são aproveitados na mesma empresa onde estão fazendo estágio e 10% são contratados em outra empresa, mas devido àquela experiência que leva dessa empresa. Então, digamos, 70% do que 70% consegue. É muito comum. Eu mesmo fui contratado na empresa que eu fazia estágio. Então, eu acho que o melhor jeito de arrumar Você foi CIE emprego... também, não? Não fui na época... Ah, não tinha CIE, tá certo. Você foi 61 anos, você tem um pouco mais. Não. CIE tirando tinha, o sarrinho. Aonde eu fiz estágio, que era o Banco Itaú, ele não usava o CIE. Hoje o Banco Itaú é um dos maiores clientes do CIE. Na iniciativa privada, fazemos todos os programas do Banco Itaú e tal. Mas em 1981, quando eu fui estagiário lá, ele não era. Agora, o cara que está nos assistindo, casa, outro dia eu estava falando com um amigo meu, filho de amigo meu, falou, cara, por que você não entra no programa de aprendiz? Ele estava procurando emprego, exatamente, ele tinha 18 anos e estava nesse momento. E ele não entrou. O que está faltando para a gente incentivar esse rapaz aí a pelo menos a preencher, né? Porque ao preencher ele está participando de um processo, né? Sim. O que você pode dar de recomendação para ele entrar nesse projeto? Bom, primeiro precisam levar um pouco mais de esperança para esse jovem, para que ele tenha um pouco mais de ambição de se tornar uma pessoa, se formar, para pelo menos ele se candidatar, né? Então, hoje o jovem às vezes não está muito ligado nessa questão de entrar numa empresa, fazer uma carreira, trabalhar, fazer essas coisas. Então, aí vai muito dos pais também, de motivar o tipo de criação que teve e tal. Depois que ele se inscreveu lá no CIE, é a qualificação. Nós temos lá um programa de cursos gratuitos que chama-se Saber Virtual, e esse jovem pode fazer uma série de cursos gratuitos lá. Reforço de matemática, reforço de português, pacote Office, como organizar o seu tempo e vários outros assuntos. Para isso ele tem que estar inscrito. Tem que estar inscrito. Mas aí, uma vez inscrito, esses cursos são totalmente gratuitos. E aí ele vai se preparar melhor, porque existe uma grande competitividade, né? O número de inscritos é muito maior do que o número de vagas disponíveis. São múltiplos disso. Então, fazendo cursos, se preparando, ele vai ter mais chance, porque a empresa, quando ela abre uma vaga, o CIE costuma encaminhar para essa empresa 4, 5, até 6 candidatos, que é o pedido da empresa, e ela vai fazer uma entrevista. Então, ao escolher esses candidatos, ela vai escolher o que ela julga melhor. Então, quanto mais bem preparado estiver esse jovem, mais chances ele vai ter de conseguir essa posição. O que as empresas estão procurando? Tem alguma característica que ela procura nesse jovem? Né? Olha, atualmente, elas olham muito os chamados soft skills. O que é isso? São as habilidades socioemocionais. Antigamente, olhava muito a questão técnica. O que você sabe fazer? Eu sei fazer conta, decor, sei mexer com computador, tal. São chamados hard skills, que são essas habilidades técnicas. As habilidades socioemocionais, se sabe trabalhar em grupo, se é um empreendedor, se tem resiliência, se é um bom caráter. Então, as empresas têm olhado muito isso hoje em dia. Então, além de ter um bom preparo... Comunicação, provavelmente. Comunicação. Além de ter um bom preparo, eles têm que desenvolver muito esses soft skills. E aí, o programa do aprendiz ajuda muito nessa questão. E antes de entrar, é bom que o jovem esteja ligado nesses cursos, nessas coisas, como eu falei. E não tem custo nenhum. O cara quiser agora, está nos assistindo, quiser entrar no CIE.org.br. Isso. E uma vez que ele se cadastra, ele vai ter acesso ao outro ambiente que é o tudo. Saber Virtual, é isso? Saber Virtual, vai ter direito a tudo. No CIE, nenhum serviço é cobrado. Okay. Totalmente e quem gratuito. paga essa conta, então? São as próprias empresas que, ao contratar o estagiário ou aprendiz, além da remuneração do jovem, ela paga uma contribuição institucional, um valor para o CIE. Então, o CIE é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que acaba fazendo políticas públicas com dinheiro privado. É uma técnica muito interessante, porque não custa nada para o Estado, não custa nada para o jovem, e a empresa que paga a conta, ela se beneficia desse processo. Então, é um jogo de ganha-ganha, né?
Não tem quem perca num processo desse. Quantas vagas, você sabe mais ou menos quantas vagas a gente abre por ano em aprendizagem e estágio? Uma ideia? Olha, é em torno de... Hoje nós temos um estoque, né, de 80 mil aprendizes. 80 mil. O estoque. Como você faz o giro, então abre de 30, 35 mil vagas todo ano para aprendiz. Já no estágio são 156 mil estagiários, então, e como também tem um giro grande, você abre o equivalente a isso em vagas. E tem alguma época do ano que é melhor para o jovem aprendiz e o estágio, para ele procurar se candidatar? É final do ano, é meio do ano? Para o estágio é melhor dezembro, janeiro e julho, que são os meses de férias. Por quê? Ao chegar às férias, vence o contrato de estágio de alguém e automaticamente abre outro. Vai renovar. Então, porque o estagiário também só pode ficar 2 anos, assim como o aprendiz. Já no caso do aprendiz, existe uma coisa mais homogênea ao longo do ano. As pessoas vão contratando, acaba o programa, contrata outro e tal. Mas o estágio, o estudante tem aquela imagem que nas férias não é para fazer nada, não é para procurar nada, porque não tem ninguém trabalhando e tal. E é o contrário. O melhor momento de procurar a vaga de estagiário é nas férias. E do aprendiz já é uma coisa mais regular. E o estágio também tem os mesmos... Ele se cadastrando para uma vaga de estágio, ele também tem direito a fazer os cursos? Sim, também tem direito a fazer os cursos. Ele cadastrou no CIE, ele tem acesso ao saber virtual e as outras todas as atividades que tem lá, palestras. Então é importante assim, eu me cadastrar no CIE não é garantia que eu vou ter o estágio ou vou ter a vaga de aprendiz. Não. Eu preciso fazer, seria bom que eu fizesse esses cursos. Isso. Eu diria que é uma condição necessária, mas não suficiente. Quer dizer, se você não se cadastrar, você não vai sequer concorrer. Né? Aí você tem que se cadastrar, deixar lá os seus dados, e a partir daí, então, você estará concorrendo aos processos. E uma questão administrativa, eu recebo da empresa ou recebo do CIE? Depende. Tem empresas que usam o CIE para pagar, e aí a empresa dá o dinheiro para a gente e a gente paga o estagiário. Tem outras que fazem o pagamento direto. Ou seja, qualquer jovem entre 14 e 24 anos que está procurando alguma atividade, a aprendizagem é um caminho talvez mais fácil, porque tem até uma indicação. Cadastrar é sempre bom, né? Deixar seu nome lá e cursar, sempre é bom. E deve ficar acompanhando. Cadastra, fica atualizando o cadastro, vendo cursos, entra no site, tem dicas, tem eventos, tem informações. Então é importante fazer um cadastramento ativo, não passivo. Tipo, coloquei meu cadastro lá. Tem muitos estudantes que conseguem ser elegíveis e na hora que você vai falar com ele mudou de celular, o cadastro está desatualizado, ele perde a vaga. Então é importante que seja uma vaga ativa, que ele esteja permanentemente olhando e atualizando aquele negócio. Do lado das empresas, eles estão olhando a parte de vagas para estágio, está crescendo, o aprendiz, como é que está isso? Não, está crescendo. Teve um momento muito difícil aí na pandemia, já as vagas caíram bastante. Estagiário, por exemplo, trabalhar home office não faz sentido. Nenhum. Então, como estava tudo home office, as vagas de estágio caíram bastante, aprendiz também, mas agora está retomando. E o aprendiz é uma cota, né? Então, hoje nós temos, as empresas são obrigadas a contratar um determinado número de aprendizes, dependendo do número de empregados que eles têm. É feita uma conta lá e decide, olha, essa empresa aqui tem que ter 15 aprendizes, tem que ter 5 aprendizes. E aí eles são obrigados a contratar. Hoje no Brasil nós temos aí 600 mil aprendizes, quando pelas cotas deveríamos ter mais de 1 milhão. Então é porque as empresas não cumprem a cota. As empresas muitas vezes esperam o fiscal chegar e aplicar uma multa e acham que é mais barato pagar a multa do que contratar o aprendiz. Isso demonstra também uma falta de olhar para o país como uma estratégia, uma melhoria do país, porque ao contratar aprendizes, a empresa acaba contribuindo para a melhoria da juventude, do ensino e de tudo mais para o país como um todo, né? É verdade que no Brasil uma empresa paga muitos impostos, tem uma série de obrigações e tal, mas ela não poderia fugir dessa responsabilidade de ajudar a dar um upgrade na juventude brasileira. Agora, Casa, mudando aqui um pouco de foco, você falou de juventude brasileira, jovem, aprendiz, soft skill, né? Uma série de coisas.
A gente vive uma situação muito frágil do ponto de vista de educação, de formação, né? Uhum. De formação básica mesmo, né? Então você tem os indicadores do PISA lá que mostram que em matemática a gente está muito mal colocado quando comparado globalmente. A questão da alfabetização, da capacidade de interpretar um texto. Sim. Como é que você vive isso lá? Você percebe esse tipo de situação ali no CIE? Vocês fazem algo para tentar melhorar isso? E qual é a solução que a gente pode caminhar? Bom, a gente vive muito isso, porque as empresas às vezes reclamam, poxa, mas você me mandou aqui um material humano que não atende às minhas expectativas. Aí a gente diz, olha, de certa forma é isso que eu recebo das escolas. Eu não tenho como receber um jovem e te mandar outro para lá. Eu vou ter que posso mandar o melhor que eu recebi, mas não vai deixar de ser alguém que foi formado nessa educação que temos aí. O que a gente faz nesse inteirinho é procurar melhorar esses jovens, como eu falei, com saber virtual, com palestras, com cursos. Nós temos lá também os centros de cidadania que recebem esses jovens, oficinas de criatividade, que são todos mecanismos de melhorar esse jovem antes que ele entre em algum dos dois programas. Você consegue melhorar? Consegue alguma coisa, mas você não muda a realidade, certo? Você consegue melhorar, estimular os melhores para se estudar e fazer, mas você não muda a realidade de uma má educação que nós temos. Então, no Brasil, a gente tem dois gaps importantes, a formação escolar e a formação familiar, quando você fala em grandes volumes de pessoas. A formação escolar realmente é deficiente, então é um problema complexo, o Estado precisaria tratar disso de uma forma mais conveniente, ou seja, passa pela melhoria dos professores, melhoria de remuneração, qualidade das escolas, até questão do comportamento dos pais com relação às escolas, uso de celular nas escolas, biografia que é usada na escola e várias outras coisas, né? Então, o nosso ensino é muito deficiente. Investe-se muito na educação no Brasil. Nós investimos 6,8% do PIB em educação, que é muito até em relação a outros países, só que o dinheiro é mal gasto, né? Então precisaria ser feita uma reforma na educação. O que aconteceu com a educação no Brasil foi o seguinte, a educação era muito boa, educação pública, eu felizmente vivi essa época, mas só que era para poucos. Aí chegou o governo e falou assim, olha, temos aqui uma educação muito boa, tal, só que é uma coisa injusta, porque ela é para poucos e a grande massa não tem acesso. Aí o que fizeram? Nivelou por baixo, entendeu? Então, ao invés de você ter uma coisa boa para poucos, tem uma coisa ruim para todo mundo. E aí o processo ficou muito negativo. Aí que a gente perdeu ela. É verdade. Dá para recuperar isso? Dá, mas leva tempo e teria que ser feita uma coisa muito séria. Eu não vejo nos governos, sejam eles federal ou estadual, esse tipo de coisa. Você tem alguns avanços importantes, por exemplo, no Ceará. O Ceará tem uma história de um ensino fundamental muito bom. Tanto é que hoje grande parte dos estudantes do ITA, que é difícil entrar, tal, vem do Ceará. Então lá no Ceará vivemos uma experiência boa, que sofre uma crítica de ser uma coisa pequena, porque precisa escalar isso daí, né? Então, acho que tem uma solução, mas precisaria ter, antes de mais nada, uma política de Estado, né? E uma coisa contínua. Eu li recentemente que as pessoas defendem que a política educacional ela deve ter uma continuidade. É uma condição necessária, de novo, mas não suficiente. Por quê? Foi feito um estudo aqui no PSDB, aqui em São Paulo, ficou no governo 25 anos. Era o mesmo governo. E a educação em São Paulo, um governo não tinha nada a ver com o outro. Então não houve uma continuidade. Apesar de ser o único partido, ele acabou sendo um mau exemplo, porque num lugar onde houve uma predominância de tantos anos de um único partido, ainda assim não houve continuidade no processo. Então, cada um que entra, inventa um programa, inventa uma coisa a ser feita, tal. Então, nós precisaríamos encarar isso de frente, ter a educação como um programa de Estado, definir o currículo, a base
curricular nacional que estão tentando definir agora, e fazer estímulos, por exemplo, matemática. O jovem não gosta de estudar ciências exatas. Por quê? Fundamentalmente porque o ensino não é amigável. Então tinha que se desenvolver meios amigáveis para que as pessoas se interessassem. É a mesma coisa que se dava na nossa época, cara. Quer dizer, hoje acho que a estrutura curricular é muito parecida, né? Sim, sim. Química, física, exato. Quer dizer, você tem e os tempos mudaram, né? Então, sim. Então, tem solução? Tem. Tem dinheiro? Tem. O que precisaria ter é vontade política e técnicas administrativas adequadas. E tirar a questão política e pensar no país como é uma política de longo prazo. É verdade. Você vê, inclusive, a questão curricular é discutida sobre o prisma político, de costumes. Uhum. Se os livros têm que ter isso, tem que ter aquilo. Quer dizer, o livro, na verdade, se é azul, se é rosa, tem que ter o que tem que ter. Mostrar a história, geografia, matemática, química, física. Espírito empreendedor, ensinar a empreender. Exato. Então, é uma pena que a gente está formando jovens com grandes deficiências. Acho que o programa de aprendiz ajuda a tirar essa deficiência, ajuda bastante, só que ele não é reconhecido como tal. Eu tenho defendido o quê? Que o Brasil, tendo em vista que ele tem jovens pobres e que ele tem essas deficiências, um antídoto para isso poderia ser o programa do aprendiz, porque ele vem e tira esses gaps durante 2 anos. O jovem de outros países não precisariam disso. É como você falar assim, essa pessoa não consegue entrar na faculdade, então ela vai ter que fazer 2 anos de cursinho para ela melhorar, para conseguir entrar. O aprendiz é isso. Você pega um jovem que não tem o preparo devido, então ele tem que ser aprendiz para ele aprender, crescer como pessoa, desenvolver habilidades, essas coisas, e daí sim ele vai ser aquele jovem que as empresas almejam. Então as empresas precisariam ter um pouco de paciência, dizer assim, pô, mas o aprendiz que eu tenho aqui, ele não sabe fazer isso, fazer aquilo, então nós não teríamos que ter o aprendiz tarefeiro, aquele que é treinado para fazer uma tarefa. Muitas vezes a indústria quer isso, quer um aprendiz tarefeiro. No Brasil, antes do aprendiz tarefeiro, a gente tem que ter o aprendiz dos soft skills, que aprende a desenvolver essas habilidades. Depois ele vai lá, mas vai custar mais, porque são 2 anos a mais. Sim, vai custar mais, porque nós estamos no Brasil e esses gaps familiar e educacional exigem que você invista 2 anos para minimizar esse efeito. Agora, Casa, uma coisa que eu queria te perguntar, o jovem pós-pandemia, quer dizer, ficou acentuado, o nível de ansiedade dessa juventude é absurdo, né? Vários colegas que a gente conhece, o filho começa, faz 6 meses e fala, não estou aprendendo o que eu quero. E larga a faculdade em 4 meses, 5 meses ele desiste, né? Sim. Você está percebendo essa ansiedade na juventude? Entra lá, fica um pouco de tempo, não é isso que eu quero, já sai, não saber o que quer? Sim, muito. Eu acho que mais do que não saber o que quer, é falta de resiliência, de enfrentar dificuldades, de encarar o assunto com mais interesse. E aí também entra muito o papel dos pais. Sabe? Quando a gente era jovem, se chegar em casa e falar assim, acho que eu não estou gostando muito daquele trabalho, tem um chefe chato, meio rigoroso, seu pai diria, pelo contrário, amanhã você vai lá e continue lá e não me fale mais isso, quero ver você progredir nesse trabalho aí. Hoje, acontecendo uma situação dessa, chega um pai e diz assim, meu filho, não estão te tratando bem lá e tal. Entendi. Então não vai mais. Eu não quero que meu filho se submeta a esse tipo de coisa. Claro que isso não é uma situação geral, mas acontece. Eu tenho relato de diretores e donos de colégio que diz o seguinte, que o maior problema dele não é o aluno, é o pai e a mãe, que vão lá reclamar do professor, que deu uma dura, que deu uma nota baixa e tal. Então, eu acho que a colaboração dos pais deveria ser muito importante para diminuir essa ansiedade. Tem estudantes ou estagiários, qualquer coisa, que em 6 meses já querem estar participando de coisas estratégicas dentro da empresa e tal. Então, o jovem tem que entender o seguinte, que existe uma escalada de aprendizagem que ela não dá para você pular, muitas vezes. Então, você tem que aprender determinadas coisas, e se você pular de estágio, num determinado momento, vai fazer falta para você isso. Então,
as coisas hoje para o jovem tem que acontecer muito rápido. As promoções, as oportunidades, né? Todo mundo quer ser youtuber, quer trabalhar por conta. Tem um absurdo até na internet, aí alguém que aparece com uma carteira de trabalho falando: você quer ser feliz ou quer ser um CLT? Então, esse tipo de coisa que destrói os conceitos, e você pode eventualmente até construir uma vida no início, mas se o alicerce não for bom, né? Então qualquer área que você esteja ligado, você tem que aprender no início os conceitos básicos. Se você é um engenheiro, você precisa aprender como é que funciona aquela empresa, como é que faz aqueles cálculos, aquela coisa e tal. Se você é um jornalista, entender como é que faz uma matéria, a importância da fonte, não sei o que e tal. Então, tudo isso demanda um tempo mínimo. Antigamente, você podia dizer: olha, o cara tem que passar aí uns 10 anos de treinamento dentro da empresa. Vamos admitir que não precisa mais 10 anos. Que as coisas mudaram, tal, mas precisa uns 2, 3, 4 anos para a pessoa ter paciência. Tal. E o jovem hoje não tem essa paciência, e muitas vezes ele perde a oportunidade, porque ele está numa posição boa, num lugar bom, vai ter a chance de aprender muito e já quer resultados muito imediatos. Então, eu acho também, Casa, que tem a troca. Hoje o jovem ajuda muito a gente que tem um pouco mais de experiência com esse mundo que eles vivem, né? Que a gente às vezes não conhece, né? Que também tem essa troca que é importante, né? De conversar com o jovem, trazer, ver o que está acontecendo. Acho que é o que a gente brinca, né? O cabelo branco às vezes ajuda naquela hora que você tem que tomar uma decisão e que é importante. Né? Digo isso para as empresas, que a empresa que é permeável ao jovem, ela tem muito a ganhar. O jovem vem, ele traz essa linguagem eletrônica que hoje funciona, ele mostra para a empresa os novos hábitos de comportamento da sociedade, né? Por exemplo, uma empresa que vende alguma coisa. Hoje as pessoas não querem mais comprar uma coisa, elas querem viver uma experiência. Isso. E esse negócio de viver uma experiência é coisa de jovem, né? A gente antes chegava numa loja e falava: quero comprar isso aqui. Então hoje, e a empresa ganha com tudo isso que ele leva. Então é uma relação de troca em que um precisa entender melhor o outro. A empresa precisa entender o jovem, esse lado do jovem, saber dialogar com ele, com essa impaciência, com essas coisas que ele tem. Tudo é uma questão de conversar, né? E o jovem tem que procurar entender melhor a empresa, as outras coisas. Então essa relação de troca, ela deve ser monitorada, salvaguardada pela família e pela escola, né? Essa relação. Então, se tudo isso funciona de uma forma harmônica, a escola, a família, o jovem, a empresa, o resultado é excelente. Você forma jovens fantásticos. Você fala uma coisa engraçada. Você fala assim, né, que lidar com pressão é uma coisa que a gente aprende com o tempo. E a gente vê um youtuber, um cara mega famoso, ele recebe pressão. Sim. Tá? O mundo dele não é maravilhoso como todo mundo. Parece que ele tem 30 milhões de seguidores, tudo está certo. Não, ele tem pressão porque ele é criticado, ele tem que saber o conteúdo que ele vai postar, né? Que tem uma dinâmica. Ele chegou lá, mas o chegar lá teve um trabalho e tem um dia a dia de como a gente tem nas empresas, né? Claro. Na medida que você tem um emprego, você vai subindo, você vai tendo uma pressão cada vez maior. Lógico, então, tudo tem o seu nível de dificuldade, e agora também o funil. A pessoa vê um youtuber ali, pensa que todo mundo vai virar youtuber, é que nem jogador de futebol. Você vê uma história lá, o menino saiu da favela de Paraisópolis, não sei o quê, foi jogar no Corinthians, aí tá lá no Barcelona, tal. Pensa que todo mundo vai conseguir isso. Quer dizer, cada 1.000, dois consegue. 0,5% vai conseguir. E o youtuber também. E vai ter a pressão. Quer dizer, atrás da fama tem a pressão, né? Claro. Quer dizer, qualquer atividade vai ter isso. Agora, você tinha comentado outro dia, Casa, da carência também, que se estava preocupando bastante, de falta de pessoas tentando se candidatar para engenharia e para ciências da computação, que são duas profissões que estão em baixa, vamos dizer agora. O que está acontecendo com isso? Então, o jovem não gosta de ciências exatas. Todo mundo que você conversa, porque o nível de dificuldade é maior. Né? Você vai estudar matemática, física, química, inegavelmente é mais difícil do que fazer um curso de coisas que não dependam dessa, né? Eu não vou depreciar nem aumentar profissões que todas têm o seu nível de dificuldade, mas é diferente você fazer um curso de direito, jornalismo, economia internacional, coisas que você vai ler, vai prestar atenção, desenvolver o raciocínio e tal, mas a matemática, você fazer um curso de cálculo diferencial integral, né, mecânica dos fluidos, não sei o que lá, são coisas muito mais difíceis para o jovem. Então,
eles têm uma certa ojeriza a isso. E o que está acontecendo? Ninguém quer se direcionar para isso, porque tem esse obstáculo. Aí o Brasil está com carência de engenheiros, de profissionais da área de ciências exatas. E, lamentavelmente, ou não sei porquê, claro, os empregos estão mais direcionados para essa área. Hoje, tudo depende um pouco de tecnologia. Se você vai para a medicina, por exemplo, um médico hoje tem que usar muita tecnologia. Experimenta fazer um exame no hospital, você vai ver lá todos os computadores que eles mexem, que fazem e tal. Qualquer pessoa, então, os empregos estão muito mais direcionados para cá e o jovem está querendo ir para lá. Então, o que a gente tem que fazer é um balanceamento disso. Mas você acha que é falta de informação para o jovem, ou ele hoje está ligado com a formação básica, que é fundamental, que ele não gosta de matemática desde o princípio? É isso, não gosta desde o princípio. Por quê? Porque a pessoa hoje, principalmente, tenta evitar o mais difícil, né? Eu, por exemplo, fiz engenharia, passei por isso, e quando eu vi aquele grau de dificuldade, eu falei, não, eu preciso superar isso. Eu sou um jovem, consegui entrar numa universidade federal, vou fazer engenharia de produção e eu tenho que vencer esses obstáculos, não vou desistir, é difícil, tive que estudar muitas noites e muitas coisas. Eu falei, mas isso aqui, por que eu vou desistir disso? Então, hoje a gente não tem muito isso. Então, é muito mais difícil, né, você fazer uma prova, por exemplo, faça uma redação sobre tal coisa. A minha prova lá era do tipo assim, olha, existe um morro, um lago embaixo, uma casa em cima, o dono da casa quer que leve 3.000 litros de água por dia para casa. Calcule a potência da bomba para levar esse negócio. Só isso, era o enunciado da prova. Então o cara não tem aquele enrolation. Você escrever ali, não, veja bem, levando em consideração tal coisa, ou você calcula a potência da bomba ou você não faz a prova. Então, esse tipo de dificuldade de raciocínio tende a afastar o jovem, que ao invés de se encher de energia, de brio e querer superar aquilo. Agora, tem aspectos também que o ensino da matemática, ele não é amigável. Um professor lá de costa para o quadro lá, escrevendo as fórmulas, fazendo as coisas, está pouco interessado se o aluno está acompanhando. No caso de física e química, eu, por exemplo, já fui professor de química, eu procurava explicar toda vez para que usava aquilo. Aquela tabela que não serve para nada, cara. Tabela periódica não serve para nada. Tinha um monte de letrinha lá que a gente decorava. Então, mas ela serve, ela tem muita... São os metais, são os... E no caso, por exemplo, eu dava aula de destilação. Então eu explicava lá para que serve a destilação, né? Destilação faz um álcool, faz isso, faz aquilo. Aí para que usa o álcool? Porque as pessoas prestavam atenção. Olha esse processo que você está vendo. Você já viu o álcool? Já. Sabe como é que faz o álcool? Não. Então você tem que pôr aqui a coluna de destilação, não sei o que. Então, existem questões desse tipo. Existem questões curriculares. O MEC melhorar o currículo. Por exemplo, curso de engenharia, você passa 2, 3 anos só fazendo matéria básica. Você não vê nada de engenharia. No terceiro ano que vai começar a te mostrar alguma coisa. Aí o aluno desanima. Fala assim, pô, eu estou aqui há quase 3 anos, só física, química, matemática, coisa. Então, nós temos discutido lá para levar para o MEC, com essa contribuição que nós estamos dando junto com um conjunto de faculdades, para mudar o currículo, tentar puxar algumas matérias. Algumas matérias que estimulem, né? No meu caso, a minha filha faz química, engenharia química. Ela falou, pai, só agora eu estou conseguindo fazer meus funguinhos. Ela está no 4º ano e ela está produzindo fungo. Só bate o que você falou. Agora que ela está vivenciando a engenharia química. Então, talvez essa frustração venha até, poxa, né? Isso. Se fizesse os fungos lá no 1º ano, estava mais feliz, né? Exatamente. Então, é o seguinte, que eu digo sempre, não há soluções simples para problemas complexos. Esse é um problema complexo, é tridimensional. Por que o jovem não quer estudar ciências exatas? Então, ele demanda um grupo de estudo, uma ação das escolas, das coisas, que é justamente o que nós estamos fazendo lá. A gente juntou a Poli, a FEI, a Fiscar, a Mauá, a Mackenzie, e vamos estudar o assunto. Estamos começando com uma pesquisa que será feita pelo Instituto Locomotiva, que vai entrevistar esse jovem, não aquele que está fazendo a faculdade já, mas aquele que está para escolher a faculdade. E dizer o seguinte, por que você não escolhe ciências exatas e escolhe essas daqui? Qual a sua dificuldade? Então, como tudo na vida, você conhecendo o problema, você vai levar uma solução mais fácil. E aí nós, institucionalmente, né, que o CIE não
princípio não ganha nada com isso, mas nós estamos nos tornando um polo de atração dessas escolas para estudar o assunto e dar uma contribuição para a sociedade. Cara, para a gente fechar nossa conversa, eu queria falar de uma coisa que a gente viu recentemente. Saiu uma notícia dizendo que o índice de inadimplência do FIES está crescendo e o número de pessoas que estão procurando o financiamento despencando. Esse é um sinal de alerta para o que está por vir aí para frente? Não? Sim, certamente. Isso aí agora nós estamos passando por uma fase de desestímulo da pessoa fazer a faculdade. Acaba se espalhando que fazer faculdade não adianta nada, que quem faz faculdade não é garantia que vai arrumar um emprego, que se você for um youtuber ou alguma coisa parecida, que o Bill Gates não fez faculdade, que o Steve Jobs deixou antes faculdade, coisas desse tipo. Então, o que acontece? Existe um grande desestímulo que vem desde o governo federal, passando por outras esferas, de estudar. E, além disso, custa, né? Que como as faculdades públicas são poucas, então quem quiser estudar vai ter que estudar na faculdade privada e tem que pagar. Então, há sim no país um grande desestímulo para a pessoa fazer a faculdade. E também, de novo, um problema complexo, né? As pessoas têm que entender o seguinte, que você fazer uma faculdade, ainda que ela não seja as mais brilhantes, é um fato transformador na sua vida como pessoa. Quem passou por uma faculdade, ela vai mudar, mesmo que ela não consiga um emprego direto com aquela faculdade, é isso. A melhor forma de você tirar a pessoa da escuridão, da ignorância, é o estudo, né? Não há nada mais triste que uma pessoa possa ser condenada é a ignorância. Então a faculdade, ela abre a mente das pessoas e proporciona novos horizontes, é uma nova maneira de você ver o mundo. Claro, uma faculdade melhor vai fazer isso com mais intensidade, uma faculdade mais simples com menos intensidade. E as empresas, as faculdades também estão vendo que é necessário trabalhar a empregabilidade. O sujeito faz a faculdade não é para pendurar um diploma na parede, é para ele arrumar um emprego. Nós estamos fazendo um trabalho junto às instituições de ensino nesse sentido, de montar uma espécie até de um estagiômetro, ou seja, cada faculdade mostrar quantos por cento dos seus estudantes fazem estágio, quantos por cento foram empregados, né? Então, juntar essas duas coisas, estimular o jovem a fazer uma faculdade, seja para arrumar um emprego, que é necessário, seja para sair desse ambiente da escuridão, da ignorância. E o dia que o jovem entender que ele pode fazer uma faculdade, mudar a forma de pensar e conseguir um emprego em outro lugar que não tem nada a ver com a faculdade dele. Às vezes o cara fez aqui uma faculdade de, sei lá, para dentista e vai trabalhar numa outra área completamente diferente. Por quê? Porque ele se tornou uma pessoa diferente, se tornou uma pessoa mais interessante, que tem novos horizontes e coisas abertas. A faculdade é apenas o início da jornada. Quer dizer, hoje as pessoas não param de estudar, né? Quer dizer, uma vez que você inicia essa jornada, aí entra com inteligência artificial, entra com muitas coisas que estão por vir aí, né? Isso. Esse é um ponto importante que você toca, que é o chamado lifelong learning, né? Ou seja, estudo pela vida inteira. E, de novo, antigamente você fazia uma faculdade, muitos faziam só isso, né? E no máximo você fazia uma pós-graduação, tá. Hoje, dada a dinâmica das coisas, as mudanças, você tem que estar estudando permanentemente. Lá no CIE, por exemplo, nós temos a Universidade Corporativa, que oferece cursos de preparações para os nossos funcionários. O funcionário tem que estar na Universidade Corporativa fazendo curso a vida inteira. Sempre aprendendo. E o programa da Universidade Corporativa vai mudando. Agora tem esse curso, tem aquilo, tem os requisitos e tal. Então, a má notícia é essa, que agora tem que estudar a vida inteira. Antigamente você podia estudar só uma parte da vida. Para a gente encerrar nossa conversa, eu sei que você é um fã de vinhos, né? Mudando totalmente o assunto aqui. Que vinhos que você recomenda para aquele aluno que baratinho, tá? Para aquele aluno que quer estudar, mas quer dar uma descansada? O que você recomenda aí nesse seu universo italiano de vinhos? Sim, como você disse, eu
sou envolvido nisso e exploro vários tipos de vinho. Mas dentro desse universo que você falou, nós temos aqui no Chile, na Argentina, vinhos muito bons que chegam a valores mais interessantes. Sim. E a melhor notícia ainda é que o Brasil está desenvolvendo coisas boas, né? O vinho espumante brasileiro hoje é um dos melhores do mundo, os espumantes. Os vinhos tintos têm que melhorar. E curiosamente, no estado de São Paulo, tem hoje várias vinícolas que estão produzindo aqui. Por quê? Rapidamente, aqui nós conseguimos fazer a poda invertida. Ou seja, aqui no estado de São Paulo, devido ao clima, você tem que colher a uva num determinado período. Como aqui era o inverso, quer dizer, quando lá é inverno, aqui é verão e vice-versa, com a poda invertida você consegue fazer a colheita no momento adequado. Então, São Paulo está ficando cheio de vinícolas boas. Que prazer. Inclusive, meu amigo Carlos Nascimento, que tem um barco lá em Barra Bonita, ele está se especializando em oferecer no barco vinhos paulistas. Louco. Então, mostra vinhos de Campos do Jordão. Você tem a vinícola Guaspari, que fica ali em Mogi Guaçu, da melhor qualidade. Você tem produção de vinho em Lençóis Paulista. Então, quem quiser assim, ter um orçamento mais modesto, você consegue apreciar bons vinhos também. Vinho tem para tudo, para quem tem muito dinheiro e para quem tem pouco. Mas eu vou falar aqui para quem está nos acompanhando, quem entende de vinho é a esposa do Casagrande, não é, Linda? Linda, só dá uma ciscada. Casa, eu queria te agradecer as 3 recomendações que você dá para o aprendiz e para o estagiário. Quais são as 3 dicas finais para a gente bater o martelo? Tá. Bom, em primeiro lugar, é preciso se tornar uma pessoa melhor. Como eu falei, a competitividade é grande, tem que estudar muito, tem que se preparar, investir em várias frentes, né? Desde da apresentação da pessoa, e a apresentação não significa vestir terno, pode ter uma vestimenta descontraída, mas tem que saber como se posiciona. Depois tem que ter uma resiliência e um interesse muito grande na procura, não pode desistir. Nunca a melhor oportunidade está na primeira, né? A gente que conseguiu coisas na vida, você percebe que a oportunidade ela sempre vem depois de algumas derrotas. E depois que você conseguiu, você tem que ser uma pessoa engajada com a empresa, com responsabilidade, com resiliência também. Então, essas 3 coisas na linha do tempo, né? E acho que são coisas simples, mas que são fundamentais, e também acompanhado de leitura. Quem lê se desenvolve muito também. Acho que todo mundo deveria estar sempre com o livro por perto, fazendo leitura. Tem muita gente que fala que ler é chato, né? Muito mais gostoso ficar no celular, mas pode ler o livro no celular também atualmente. Deixa o joguinho de lado Deixa o joguinho de lado e crescer como pessoa. Casa, queria super agradecer a sua presença aqui, já ficar convite para outros programas. E você que acompanha a gente aqui nesse Papo com o Roberto Casagrande, falamos de jovens, falamos de aprendizagem, falamos de estágio, tem muita coisa boa. Entra no site lá do CIE, cie.org.br, que você vai poder se cadastrar, vai poder fazer os cursos. Os cursos eu sei, eu conheço, são cursos muito bons, gratuitos, e vai fazer você ter um upgrade aí na sua carreira. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o joia, compartilhe o conteúdo e a gente vai se falar na próxima oportunidade. Obrigado, Casa.